Segundo alguns estudos sobre o assunto, as taxas típicas de fechamento de negócios atingidas pelos bons profissionais de vendas e de negociações em geral estão entre 50% e 80%. Algumas sondagens feitas recentemente no comércio de São Paulo, no entanto, apuraram índices bem menores, na casa dos 10%, ou seja, de cada 10 leads que entram em uma loja, apenas um sai dela com alguma compra efetivada. Podemos dizer então que, em geral, é preciso abordar de 2 a 10 leads para conseguir fechar uma única venda. Esta é uma faixa modesta demais para um estabelecimento que se queira sólido e realmente lucrativo, porque é muito caro trazer um novo lead para a sua loja. Pior ainda é deixar escapar um que tenha vindo até você de graça. Dizem que a proporção é de 5 para 1, ou seja, é 5 vezes mais caro trazer um novo lead, ou prospect, até sua loja, que aproveitar um que já tenha ido a ela por conta própria. Por isto, não se pode perder nenhum deles, de jeito nenhum. Se isto acontece com frequência em sua empresa, se essas taxas estão mais para 10% que para 80%, vai aqui uma oportunidade e tanto. Só vai depender de você mesmo. Não tem por que desperdiçá-la, seja pelo custo, que é irrisório, pelo esforço ou pelo tempo necessário para fazer esta capacitação. Nada disto virá ao caso aqui, porque este é um livro, um e-book que vai direto aos pontos, sem enrolações, páginas intermináveis ou vazias de novas e pertinentes informações que geram perdas de tempo e de atenção. Venha conhecer um pouco melhor nesse rápido vídeo. Vou lhe fazer uma primeira pergunta. Você realmente sabe com quem está falando? Se não souber, este livro é para você. Se souber, também, porque tenho ótimas notícias. Em qualquer caso, é pegar ou largar, porque o tempo não para, nem olha para trás, e nem o dinheiro, como você bem sabe. Se você é vendedor, comprador ou publicitário, na linha de frente ou gestor de empreendimentos comerciais, e não sabe exatamente com quem anda falando, há algumas coisas que tenho certeza de que ainda não sabe. Até porque são novidades, a começar pela notícia de que você nunca mais vai ver seus clientes. Sabia? O bom negociador deve ser um psicólogo com pessoas que não precisam de um. Saber perceber e identificar as 4 faces psicológicas diretamente em cena e sua alternância em seus leads é o segredo. Basta saber lidar com essas 4. Só elas. Cada uma tem seus próprios atributos, pontos fortes e fracos, portas abertas e fechadas, e assim vai ser muito mais fácil estabelecer pontes e conexões com seus leads. Cada enxadada, uma minhoca. O que digo aqui se refere a negócios, mas vale também para a vida pessoal, para a vida social e para a vida profissional, porque estarei me referindo a alguns personagens, não diretamente aos atores em cena. Todos temos a mesma estrutura psicológica básica, variando apenas as participações de cada uma de suas frações, momento a momento, de acordo com as circunstâncias. Na verdade, temos várias outras frações, além das 4 com as quais trabalho neste livro, tanto na parte consciente quanto na parte inconsciente de nossa psique. Em nosso contexto, só precisaremos lidar com as 4 mais ativas de nosso mundo consciente. Assim, tudo o que aprendemos aqui vai valer também para as abordagens não comerciais, digamos, as que acontecem a todo momento na vida familiar,
no trabalho, nas ruas, inclusive nos chavecos, nos bares, na ferveção e na intimidade, já que os seres humanos somos todos uma verdadeira multidão em nossa singularidade, por mais contraintuitivo que isto possa parecer. E isto acontece por uma razão muito simples. Estamos todos a negociar algo o tempo todo, do início ao fim de cada dia. Sou executivo há mais de 40 anos e, portanto, também sou vendedor, comprador e negociador o tempo todo, tudo ao mesmo tempo, sempre atuando em empresas de médio e grande porte, usinas de açúcar, álcool e energia, como gerente ou diretor, liderando batalhões de colaboradores, 500, 1.000 aqui, 3.000 ali, já que não existem usinas pequenas, porque não se pagariam. E tenho muito orgulho de dizer que nunca perdi uma negociação realmente importante sequer, ao longo de todo esse período até hoje. E continuo estudando e pesquisando muito sobre esses assuntos, porque eu vivo deles. No fundo, todos vivemos deles. Como negociador, conheço bem as tensões geradas pelo desconhecimento inicial dos opositores que estarão do outro lado da mesa ou do balcão, da angústia de desconhecer suas armas e verdadeiros limites. Acontece que as pessoas se repetem em sua estrutura psicológica básica, que é sempre a mesma, não em relação a seu perfil de consumidor ou de negociador, mas a sua conformação psicológica, comum a todas as pessoas, que podem ser conservadoras ou não, mais fechadas ou não, mais teimosas ou não, mais propensas aos riscos, não importa. A estrutura psicológica que dá sustentação a todos esses diferentes perfis é uma só, como nossa estrutura anatômica. Todos temos 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Conhecer essa estrutura psicológica é essencial, que não é tão visível quanto nossos braços, pernas e cabeça, mas conhecer a fundo como elas funcionam de forma bem imediata e objetiva é transformador. Outro ponto importante é sabermos que todos mudamos o tempo todo. Isto complica tudo para quem não está familiarizado com esses conhecimentos e sabe lidar com eles. Um consumidor pode se mostrar conservador em um determinado momento e se revelar liberal em um momento logo seguinte, dependendo das circunstâncias. Conhecer as personagens psicológicas de quaisquer consumidores ou opositores em uma negociação com precisão e perceber suas alternâncias ao longo de qualquer processo de trocas é que é o segredo. Pois é, isto é possível. Cada enxadada uma minhoca, cada lead um novo cliente. É sobre isto que estaremos tratando nesta leitura. Se você considera sua taxa de conversão de leads em clientes muito acanhada, se sua carteira de clientes está estacionária ou até em declínio, se seus recursos de persuasão estão se desgastando a cada dia, se tornando até manjados, se sente que está desperdiçando tempo, energias e dinheiro em blá blá blás que não acabam em nada, acabam resultando em nada, pregando no deserto com seus discursos já meio desbotados com o tempo, com o faturamento, coitadinho, meio raquítico, fraquinho das pernas e dos braços, posso lhe ajudar muito a sair deste marasmo, desta monotonia. Você precisa saber de algumas novidades, porque pode estar deixando de ganhar muito dinheiro, perdendo muito tempo além do dinheiro. Aliás, não podemos esnobar nenhum nem outro, como você bem sabe. Outra coisa que não se deve fazer é desdenhar de uma baita oportunidade de evolução profissional, pessoal e até social, que se apresenta aqui ou ali, na maioria das vezes, discretamente, caladinha
e inesperada, como esta que agora se apresenta a você. Para você que sempre quis ter um caminho, um atalho de acesso direto ao seu lead, saber como atingir o quanto antes seus centros de tomada de decisões de compras, esta é a realização de seu sonho. Diante de um arsenal inteiramente novo, seus leads estarão expostos e inteiramente vulneráveis aos seus argumentos e armas de persuasão, como que hipnotizados, esperando que você complete as informações, dê o preço, as condições de uso e pagamento e partir para a entrega e o faturamento. E o que é melhor, um cliente atendido e satisfeito, já que a vontade de satisfazer uma expectativa, uma necessidade ou um lenitivo para um determinado medo era dele, e você o terá ajudado a resolver estes problemas, como um apoiador, não como um vilão que o tenha induzido a fazer algo contra a sua vontade ou o iludido sobre alguma coisa de alguma forma, o induzido a adquirir um mico em um jogo perde-ganha em que só você tenha resolvido o seu próprio problema. As vendas acontecerão de forma ética, transparente, defensável e ainda melhor, que pode se repetir regularmente doravante, porque não vão ficar só nesta. Novas vendas deverão acontecer porque um cliente satisfeito é o melhor vendedor do mundo. É como se você adquirisse uma visão de raio-x, deixando seu lead totalmente exposto aos seus, o que vai lhe permitir utilizar o remédio preciso para os males e necessidades de cada momento. Sejam quais forem, seu paciente, entre aspas, vai lhe ficar verdadeiramente grato. E você é orgulhoso por tê-lo atendido. Com isto, você não vai ter uma pequena melhora em sua performance. Você vai se transformar verdadeiramente. Você e seus índices. Faça suas próprias contas. Se você tem taxa de conversão abaixo de 10%, o que é mais provável porque são as mais comuns, e elas saltarem para a faixa dos 50% a 80%, quanto a mais você estará faturando ao final de cada mês, com a mesma estrutura de vendas que você tem hoje, ou seja, com os mesmos custos. Você sabe que vivemos é do que sobra ao final do mês, não do que faturamos. Se passarmos a ganhar mais e continuarmos gastando o mesmo, vai sobrar mais, evidentemente. Seu único custo vai ser a aquisição do e-book, um valor irrisório diante dos benefícios que trará. E certamente se pagar em muito pouco tempo, dependendo apenas do seu patamar de faturamento. Espero que o pague em alguns poucos segundos de novas vendas. Antes de encerrar, me permita mais 3 perguntas. Você sabe vender para crianças? Claro que elas estarão sempre acompanhadas por adultos, mas quem vai tomar as decisões finais de compras serão quase sempre elas. Você sabe lidar com essa turminha? Sabia que nelas, em cada uma delas, há muito presente uma daquelas frações mentais às quais me referi, a mais antiga e primitiva delas, sendo por isto mesmo analfabeta, egocêntrica e extremamente rápida e reativa em todas as suas manifestações. Saiba que, nesta fase, essas frações estarão sozinhas, porque as demais ainda não terão se formado, o que só vai acontecer um pouco mais tarde. Assim, também com os jovens e adolescentes, cada qual ao seu tempo e fases de sua evolução mental e social. São, como bem sabemos, momentos completamente diferentes de nossa existência, exigindo também, portanto, abordagens diferentes, todas facilmente tratáveis desde que com os devidos cuidados e com o devido método. No extremo oposto da questão, você sabe lidar com os veteranos, com os mais idosos? São excelentes compradores.
mas a maioria deles envelhece antes de amadurecerem, só com uma minoria acontecendo o inverso, aqueles bem resolvidos e em paz com a vida. Cada perfil tem suas próprias formas de serem tratados e atendidos. E o público LGBTQIA+. Sabia que em sua presença forte, marcante e inteligente, quase sempre com grande poder aquisitivo, são o público mais tímido e de mais fraca autoestima? Pois é, esta turma merece toda atenção e respeito, porque são consumidores muito especiais. Em ainda outro terreno, hoje os inadimplentes são quase 1/3 do mercado consumidor brasileiro. Você consegue vender para eles com segurança e regularidade? Quem já aprendeu a lidar com desenvoltura e habilidade com todos estes públicos tão diferenciados, com o pleno conhecimento e capacidade de manejo das novas informações, ferramentas e estratégias das quais estaremos tratando ao longo dessas páginas, estará colhendo e proporcionando resultados muito positivos e consistentes de todas as tratativas de compras, vendas e negociações em geral, quaisquer que sejam. Ainda em tempo, olhando essas questões agora por outro ângulo, uma última pergunta. Você acha que quem define compras são as emoções ou as razões? Os publicitários e 10 entre cada 10 vendedores comuns dizem que são as emoções, pois saibam que estão todos equivocados. Elas, de fato, são partes essenciais dos processos, quase mandatórias, mas as decisões finais de compras são sempre, invariavelmente, de nossas frações racionais e lógicas, ou seja, das razões. Ninguém faz compras chorando, morrendo de rir ou tremendo de medo. Ao contrário, antes de uma decisão de compras, todos fazemos contas, comparações muito objetivas e reflexões bem práticas e diretas sobre os benefícios que esperamos ao fazermos uma eventual aquisição. Posso, inclusive, demonstrar a você, pela análise da conformação anatômica de nosso cérebro e de nosso encéfalo, uma verdade elementar, a de que somos seres pensantes que também nos emocionamos, e não o contrário. As frações que operam as emoções afunilam as propostas e as entregam àquelas que vão realmente tomar as decisões, que são as frações onde imperam a lógica, as razões e o bom senso. Sempre. É isto que nos interessa em nosso contexto. Este, aliás, é o que chamo de funil de compras, outra novidade, um contraponto ao famoso funil de vendas. Isto também significa que já é hora de as ações de marketing e as estratégias de vendas convencionais passarem a respeitar de verdade a inteligência dos consumidores e não continuarem tratando-os como se fossem máquinas de fazerem compras, sempre obedientes e crédulas, ainda que momentaneamente afetadas por alguma emoção. Isto vai tornar as coisas muito melhores e mais confortáveis para todos. Em resumo, hoje já sabemos e podemos até provar que a lógica, a razão e o bom senso estarão sempre, mesmo que de forma muito sutil e discreta, no comando e até impondo limites às emoções, durante ou mesmo fora dos processos comerciais. De todos estes fatos estaremos tratando ao longo desta leitura, da qual você não pode abrir mão. Concluindo, quem de nós não está comprando, vendendo, oferecendo ou negociando algo o tempo todo? Seja um objeto, uma ideia, um plano, um projeto, um afeto ou nossa própria força de trabalho em uma entrevista de emprego, por exemplo. Estamos sempre a fazer ou a propor alguma troca. Até um bebê estará demandando negociações urgentes ao abrir o berreiro quando frustrado ou a recusar uma papinha.
ou quando estiver insistindo em permanecer em uma banheira, brincando com seus patins. Aliás, quem resiste a seus poderosos argumentos de persuasão, não é verdade? O que quero dizer é que este conteúdo interessa a todos e a todas. Rigorosamente todos e todas. Simples assim. É disto que estaremos falando. Se quiser saber mais e adquirir aquelas novas capacidades, venha comigo. Temos assuntos muito interessantes, importantes e urgentes a tratar.